Saudamos a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos mais uma vez e somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. E queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas e também vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Isso tudo faz parte para que o canal cresça e chegue a outras pessoas para que possam também conhecer o amor de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Ana Assis, é de São Carlos, em São Paulo. Adenir Martelo é de Vila Velha, no Espírito Santo. Ambrósio é da África do Sul. Edna Souza é de São José dos Campos, São Paulo. Cleberson Castro é de Borba, no Amazonas. Cida Oliveira é de Búzios, no Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela vida, por mais um dia que temos. Te agradecemos por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, que abra a nossa mente, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a colocar em prática em nossa vida a Tua Palavra. Pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Dê vitórias a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esta semana, nós estamos aqui falando sobre Jesus, o mediador da nova aliança. E sabemos que muitas pessoas dizem que o povo de Israel, para quem foi dado a lei, eles estavam sob a velha aliança. E agora nós estamos sob a nova aliança, a aliança da graça. Mas eu quero dizer a cada um de vocês que em todas as épocas, desde quando Adão pecou, a graça é estendida a todos. Todos aqueles que aceitam o convite de Jesus, que convida para que possamos ir a Ele, que estamos cansados, sobrecarregados, todos esses que aceitam estão sob a graça. É claro que a graça não nos isenta de obedecermos a Deus. E então muitas pessoas pensam que o Velho Testamento ele foi abolido, ele não existe, mas não é necessário para os nossos dias e que hoje nós vivemos então sob a graça e que estamos salvos e não tem problema nenhum em obedecer ou não. É claro que a maioria dos cristãos procuram seguir os regulamentos da Bíblia, fazer a vontade de Deus, mas esquecem-se que a vontade de Deus, ou a obediência, é completada com a guarda de todos os mandamentos que Deus deixou. Os mandamentos de Deus, eles são eternos. Eles já existiam desde antes da criação do mundo, porque se não existisse os mandamentos de Deus, que é uma lei eterna, Lúcifer não teria pecado e não teria sido expulso do céu com os seus anjos. Então ele transgrediu o mandamento lá no céu, ele sentiu cobiça, ele cobiçou o trono de Deus, ele queria estar acima do trono de Deus. E então houve batalha no céu e Satanás, com os seus anjos, foi expulso. E então Deus criou este mundo, criou o primeiro casal, Adão e Eva, e infelizmente, como nós somos dotados do livre arbítrio, podemos escolher uma coisa ou outra, nós não precisamos fazer aquilo que Deus requer, só que nós temos que arcar com a consequência. E Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. E então Deus logo se apareceu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden e fez para eles roupas de peles de animais e estendeu a eles a graça. E então, a partir daí, nós vivemos neste mundo de pecado e Deus, ele sempre teve aqueles que estiveram fiéis a Ele, que se mantiveram fiéis, que criam nas suas promessas e que faziam a vontade de Deus, mas entre esses foram surgindo aqueles que desobedeciam a Deus, que desobedecem a Deus. E então Deus escolheu um povo. Deus chamou Abraão. Abraão, ele
foi chamado para ir para uma terra que ele não conhecia e Deus ia fazer dele uma grande nação, e assim aconteceu. Essa nação, ela foi escolhida para ser luz para as nações vizinhas onde eles estavam. Só que, como nós seres humanos somos frágeis, somos pecadores, a nossa tendência é sempre fazer o que é errado, o povo de Israel sempre se afastava de Deus, sempre se apartava de Deus. E Deus ele criou um sistema para que o povo que o adorava pudesse entender o plano da salvação. E ele então instituiu o sacrifício de animais, instituiu os rituais que eram realizados lá no antigo tabernáculo, apontando para Jesus que haveria de vir. E então esta aliança, o que acontecia, que é chamada de velha aliança? Eles tinham que obedecer, fazer exatamente aquilo que Deus queria. E eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós faremos. E nós lemos em Hebreus capítulo 8, nos versos 10 a 12, aí diz aqui o apóstolo Paulo: E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Aqui então Deus está falando desta nova aliança, que é uma aliança renovada, é a mesma aliança do Antigo Testamento. Por exemplo, nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 6, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Então vejam, a aliança é a mesma, amar o Senhor nosso Deus de todo o coração. Só que quando nós tentamos fazer isso por nós mesmos, pelos nossos esforços, conhecimentos, nós falhamos. E era isso que acontecia com o povo de Israel. Eles queriam fazer pelas próprias forças deles e não conseguiam. E então por isso que Deus disse, eu vou escrever no coração de vocês as minhas leis, eu vou imprimir na mente de vocês. E é essa nova aliança que Deus faz. Aqui, ainda em Deuteronômio capítulo 30, nos versos 11 a 14, diz assim: Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu? Tão longe que vocês tenham de perguntar, quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar, quem atravessará o mar a fim de trazê-los até nós para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração para que possam obedecer. Então, é isso que Deus quer fazer com cada um de nós hoje, nessa nova aliança, na aliança renovada, é escrever em nosso coração, imprimir na nossa mente as suas leis. E quando nós deixarmos que Deus faça isso em nós, nós vamos ver que obedecer a Deus, que servir a Deus não é sacrifício nenhum e não é difícil. Mas o problema é que nós não queremos deixar Deus escrever em nossa mente e em nosso coração a sua lei, a sua vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade. Quando lemos em Jeremias capítulo 31, nos versos 31 a 34, nos diz assim: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui, Deus, falando através do profeta Jeremias, ele fala desta nova aliança, mas é a aliança que ele faz com que a lei dele, a vontade dele, seja impressa em nossa mente, em nosso coração. Por quê? Porque o povo de Israel, como eu disse agora há pouco, eles quebraram a aliança.
Não foi Deus que quebrou e nem Deus mudou a aliança para que ficasse mais fácil servir a Ele. Não, é que o povo, como eu disse agora há pouco, queria obedecer e fazer a vontade de Deus por seus próprios esforços, e isso é impossível. E então, somente quando nós permitirmos que Deus, através do seu Espírito Santo, escreva em nosso coração, imprima em nossa mente a sua lei, a sua vontade, aí nós vamos ver que estamos debaixo da graça, na nova aliança e alegres, dispostos, prontos a servir a Deus. Esta promessa, então, que nós lemos no começo em Hebreus 8, 10 a 12, que ele ia escrever na mente, no coração, a sua lei, nos leva então lá no profeta Jeremias, que acabamos de ler agora nos versos 31 a 34 do capítulo 31, porque essa promessa da nova aliança é a renovação da antiga aliança, é a mesma aliança. A salvação, ela é única e exclusivamente através de Jesus. Todos aqueles rituais que eram realizados no tabernáculo, nos templos, apontavam para Jesus. E quando Jesus veio, o povo não estava preparado para recebê-lo. O povo não entendeu. Por quê? Porque eles praticavam todos aqueles rituais apenas simbolicamente falando, sem eles terem o coração voltado para Deus. Era apenas para cumprir o ritual que eles faziam aquilo. E hoje também, muitas das vezes, a maioria das pessoas cristãs estão indo a Deus, estão buscando a Deus, estão adorando a Deus, mas apenas exteriormente, não com o coração. E é por isso que Deus quer escrever em nosso coração e imprimir em nossa mente as suas leis, para que nós possamos então servir a Deus com alegria, servir a Deus com dedicação e de todo o coração, e aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Assim como o povo de Israel não estava preparado para receber Jesus quando ele veio, quando ele nasceu lá em Belém, assim também muitos hoje não estarão preparados para o encontro com o Senhor Jesus. Muitos hoje que são cristãos apenas nominais, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, vão correr para os montes e rochedos pedindo que caiam sobre eles, para se esconderem da face, do rosto daquele que está vindo. Irmãos, temos nós intimidade com Jesus? Temos nós um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor entre nós e Jesus? Ou será que o nosso relacionamento com Deus é apenas superficial, é apenas para cumprir um ritual? Nós precisamos aprofundar nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos nos entregar a Ele de todo o coração e deixar que Ele nos transforme e que nós não venhamos a quebrar esta aliança que Deus quer fazer conosco, assim como o antigo Israel quebrou aquela velha aliança. Eles não obedeceram, eles não serviram a Deus de coração. E então, a aliança que Deus tinha com o povo no Antigo Testamento não era uma aliança defeituosa. Defeituosos eram as pessoas e não a lei, não a aliança. Assim também hoje, nós continuamos sendo pecadores e imperfeitos, como eu disse agora há pouco, mas Deus, ele é perfeito, a vontade dele é perfeita e nós precisamos nos submeter, nos entregar a esta aliança que Deus quer fazer com cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia, estaremos novamente juntos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.